Noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, é uma imensa alegria estar aqui. Eu, na realidade, me assustei essa semana porque tive a sensação, não sei se foi assim contigo, tive a sensação que eu saí daqui ontem. E hoje já é domingo. Passou-se uma semana. E nós estamos aqui. Graças a Deus. Não sei se vocês conseguem isso. Obrigado. Já foi apagada aqui. Essa imagem ali no telão, ela é muito importante. É uma candeia muito utilizada na Palestina antiga, muito utilizada inclusive na residência. Lógico que eles não tinham luz elétrica, né? Não tinha energia elétrica, não tinha luz de LED. Era isso, era uma candeia assim que iluminava toda a casa, até porque a casa também não era grande como muitas casas aqui no Brasil. Era um cômodo só. Então, uma candeia, duas candeias era suficiente para iluminar toda a casa. Olha para a pessoa que está do seu lado, não como um jargão evangélico, não faça isso. Mas olha para ele e diga assim: olha, você é responsável. Ele também está dizendo para você, né? É uma troca, e você é responsável por manter a sua candeia acesa. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Eu também fiquei, assim, me chamou a atenção, porque há semanas atrás, eu não sei se vocês se recordam, aqueles que estão tomando chá de ginkgo biloba, aquela planta que faz bem para a memória, vão lembrar. Quem não está tomando chá de ginkgo biloba não vai lembrar, não. Mas algumas semanas atrás, nós refletimos aqui à luz das Escrituras Sagradas sobre um tema que foi intitulado Vigiai, esteja alerta, lembra? E me chamou muito a atenção essa semana porque o Espírito Santo me trouxe esse tema de volta. Manter a candeia acesa é uma mensagem de alerta. E essa mensagem de alerta, presta atenção, ela é para quem, pastor? Ela é para todos nós. Quando o Senhor Jesus conta essa parábola, eu vou falar um pouquinho aqui de parábola, ele conta para os seus discípulos. E na realidade, se você for olhar aí na sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, você vai perceber que Jesus conta 3 parábolas na sequência. E as 3 histórias sequenciais, elas têm a ver com um tema só. Qual é esse tema? Esteja alerta. Esteja preparado. Jesus está chamando a atenção dos discípulos para uma razão exclusiva, para uma questão importantíssima. E essa questão, ela estava ligada com a sua volta, com a sua aparição, com o seu retorno. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para estabelecer de uma vez por todas o seu reino. E quando ele estabelecer de uma vez por todas o seu reino, certamente, ricos, pobres, brancos, negros, independente de raça, cor, etnia, posição social, nação, língua, dialeto, enfim, o que você queira pensar, independente, todos nós estaremos diante do trono do grande juiz e haveremos de prestar contas.
Lógico, isso não deve gerar no nosso coração só temor, mas isso deve gerar no nosso coração, queridos, um senso de responsabilidade, uma consciência de responsabilidade muito grande. E que, infelizmente, algumas pessoas têm perdido. Também é importante mencionar que essas parábolas, elas também fazem parte de um discurso de Jesus chamado discurso de despedida. Porque se você for olhar, olha aí na sua Bíblia comigo. Não deixa eu aqui olhando na minha sozinho, não. Olha aí na sua. Mateus capítulo 25. Vai lá na frente. 26 em diante. O que nós percebemos ali? Que Jesus está a caminho da onde? Primeiro ele passa pelo Getsemane, onde a alma dele fica muito angustiada, porque ele sabe que está chegando o momento da sua morte. E ele então será julgado, preso e condenado à crucificação. Então Jesus, ele vai fazendo discursos, nós encontramos isso nos evangelhos, de despedida para os seus discípulos. Outra coisa interessante é que durante o desenvolvimento do seu ministério público, Jesus dedicou bastante tempo ao ensino. E uma das metodologias que ele usou, Jesus foi fantástico na transmissão, na comunicação de ensino. Ele foi fantástico, porque ele usou como metodologia as parábolas. E quando nós olhamos para os evangelhos, é isso que nós vamos perceber. Nós vamos encontrar ali com muita frequência, especialmente nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos ou semelhantes, várias parábolas. No evangelho de João nós não encontramos. É só em Mateus, Marcos e Lucas. E inclusive levanta uma questão importante. Por que Jesus ensinou por parábolas? Eu não sei se você, quando estudou as parábolas, você fez essa pergunta. Por que será que Jesus, ele usou essa metodologia? Ou seja, ele usava elementos do cotidiano do povo, plantações, animais, utensílios domésticos, para ensinar, para comunicar ao público ensinamentos do reino de Deus. Um dos propósitos, eu vou citar para vocês agora, é provocar os seus ouvintes. Quando Jesus ensinava por parábolas, uma das suas intenções, irmãos, era provocar as pessoas. Provocar os seus ouvintes a refletirem com cuidado no que ele estava dizendo. Prestar atenção no seu ensino. E dessa maneira, então, ele podia identificar e separar discípulos genuínos de curiosos casuais. É interessante pensar nisso, porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus sempre estava cercado, seja pelos seus discípulos, que não eram só 12, os 12 eram os mais íntimos, mas Jesus tinha muito, muito mais discípulos, seja por uma multidão de curiosos. Pessoas que estavam ali, que simpatizavam com o seu ensino, que quando ele terminava o discurso, eu fico tentando imaginar, quando Jesus concluiu os seus discursos, os seus ensinos, alguns, ele arrancava de alguns sorrisos, talvez sorrisos sinceros, talvez sorrisos irônicos. Já viu aquele sorriso irônico? Aquele sorriso tipo assim, ouvi, mas não me interessa. Ouvi, mas não é para mim. Ouvi, mas eu não quero aplicar esse discurso na minha vida. Dos discípulos verdadeiros. Alguns comentaristas da Bíblia dizem que a parábola é como um chute na canela. Quem já levou chute na canela aqui, levanta a mão. Vixe, quase ninguém, ainda bem, eu já levei um monte.
Principalmente quando jogava bola. Não foi na igreja não, tá, irmãos? Principalmente quando eu jogava bola. Eles dizem que a parábola é como um chute na canela. Só vai sentir aquelas pessoas que estão vivas. Só vai sentir a dor e reclamar, ai, aqueles que estão vivos. E quando você e eu estudamos as parábolas, deixa eu deixar uma dica para vocês. Alguns elementos fundamentais precisam ser levados em conta, para que a gente tenha um entendimento, uma compreensão correta da parábola. Qual é? Primeiro, considerar o contexto que ela foi contada. Se você olhar aí para Mateus, qual é o contexto que Jesus contou? O contexto é esse que eu disse para vocês. Ele está a caminho de Jerusalém. Ele está a caminho do seu martírio. Então, o contexto da história, ou em que a história foi contada, é importante. Qual é o público-alvo? Quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus? Quais são os elementos históricos e culturais? Vou falar disso daqui a pouquinho, envolvidos na narrativa. E quem são os personagens e o que eles representam na história? Aqui abre um parênteses para esclarecer uma coisa. Cuidado, porque às vezes quando nós estudamos as parábolas, nós podemos cair na tentação de conferir aos personagens significados que eles não têm. Cuidado. Né? Cuidado. Por exemplo, o meu objetivo aqui não é ficar falando para vocês qual é o símbolo do óleo que era usado na candeia, né? Qual era o símbolo da candeia. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é centralizar no objetivo da narrativa, da história. Também preciso mencionar que os ouvintes tinham dificuldade para entender esses ensinos, e até os seus discípulos mais próximos, os 12, aqueles que estavam com Jesus. Quer um exemplo? Evangelho de Marcos. Nós encontramos ali um bom exemplo disso. Jesus, ele conta ali no Evangelho de Marcos uma das mais conhecidas parábolas do Novo Testamento. Qual é? A parábola do semeador. Lembra que a gente aprende quando nasce no berço cristão evangélico? Desde pequenininho a gente aprende essa história do semeador. E depois que ele conta, anota aí para você estudar com calma na sua casa, tá? Aqui não dá tempo para a gente entrar nos pormenores. Quem procura ele? Os seus discípulos mais próximos. Por quê? Porque eles não entenderam a parábola. Então eles procuram Jesus, fazem perguntas. E nesse momento, Jesus faz um comentário esclarecedor. Olha só, Marcos capítulo 4, desculpe, eu não citei a referência, Marcos 4, 11 e 12. Ele faz um comentário esclarecedor e ao mesmo tempo realista sobre o seu método de ensino. Olha o que Jesus diz. Ele cita, inclusive, deixa eu abrir esse texto porque é fantástico. Ele cita Isaías capítulo 6. Olha só. Ele cita Isaías capítulo 6, verso 9 e 10 para dizer o seguinte para os discípulos. E ele lhes disse: a vocês, discípulos, foi dado o ministério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Olha só, o que fica claro para você quando você ouve essas palavras de Jesus? Que ele está literalmente separando, irmãos. Olha só. Nem todos aqueles que o ouviam eram seus discípulos. Nem todos aqueles que caminhavam com ele nas perambulâncias da vida eram seus discípulos. Jesus separa discípulos de espectadores.
Jesus separa discípulos verdadeiros de ouvintes casuais, de ouvintes curiosos e simpatizantes. Olha só. E aqui eu quero fazer duas observações importantes. Primeira, aos discípulos, quem era? Eram aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Discípulo é esse. Discípulo é aquele que quando Jesus chama, ele vira as costas para o mundo, ele vira as costas para o pecado, para a velha vida e dá um salto. Já viu uma criança pequena dar um salto no colo do pai? E dá um salto. Não só dá um salto, mas como agarra. Com os dois braços e traça as pernas ainda, né? Sabe aquele abraço? Agarra. E deixa tudo para segui-lo. Discípulos são aqueles que de fato estavam interessados não apenas em encher a cabeça de conhecimento, porque certamente um excelente mestre eles tinham, Jesus, mas discípulo é aquele que ouve e aplica. Esses dias acho que eu estava falando para uma pessoa, né? Não seja crente cabeção. Você conhece o crente? Às vezes a gente conhece o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um no mundo. Né? A gente às vezes conhece o crente 6 horas. Já conheceu o crente 6 horas? 6 horas por mim aí que eu não vou na igreja, não. 6 horas por mim aí que eu não vou na reunião de oração, não. É o crente 6 horas. E o crente cabeção. Cabeça cheia de conhecimento. Cheia de Bíblia. Mas o coração vazio. Discípulos, irmãos, entenda isso. Eu tenho me esforçado e tenho procurado viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que ouve e vive. Certamente, ainda muita coisa Deus quer tratar na minha vida. Ainda certamente muitas coisas Deus quer limpar em mim. E eu tenho me esforçado para isso. Discípulo é aqueles que estavam interessados em crescer, em se desenvolver ao lado do mestre. Jesus diz, olha, a esses foi dado, foi revelado o mistério do reino. É como se ele estivesse dizendo em outras palavras, olha, com vocês não tem segredo. Entende? Aquilo que eu preciso falar para vocês, embora nós vemos também nos evangelhos que nem sempre eles estavam prontos para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, olha, com vocês não tem segredo. A vocês é revelado o mistério do reino de Deus. Mas e os de fora? Os curiosos de plantão? Vamos lá ver, só para ver, vamos lá, só para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ele vai falar. O que esse homem de Nazaré vai dizer. Vamos lá. Mas os de fora, os curiosos de plantão, os simpatizantes, eles precisavam de um chute na canela. Precisava ser despertado para de fato entender e responder ao ensino de Deus. Quem somos nós, irmãos? Quem é você e sou eu? Nós somos aqueles que ainda precisam de um chute na canela? Ou nós somos discípulos que de fato se entregam ao senhorio, aos ensinos de Cristo? Esse público específico eu anotei aqui. Que tristeza, apesar de ter olhos, não viam, não enxergavam. Apesar de ter ouvidos, não ouviam. Não enxergava, não compreendia a profundidade, a seriedade do ensino de Jesus. E fico pensando, irmãos, será que a geração de crentes, quando eu paro para pensar nesse ponto, será que a geração que vem surgindo hoje, eles têm dado devido seriedade, profundidade ao ensino de Jesus? Até que ponto nós e essa geração que tem vindo aí,
Até que ponto, irmãos, nós estamos sujeitos, nós estamos dispostos a submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo? Até que ponto? Ou nós somos só crente no final de semana? Durante a semana a gente faz o que quer, vive do jeito que quer, aí no domingo a gente bota uma roupa de domingo, passa o perfume de domingo, passa a mão na Bíblia que ficou a semana inteira na estante. E vamos para o culto. Sabe o que o Senhor Jesus estava fazendo? Por isso que os fariseus, os mestres da lei queriam matar Jesus. Jesus estava, irmãos, quando ele cita Isaías, ele estava comparando aquela geração da sua época com os israelitas do passado, povo com coração duro, povo obstinado, povo que tinha olhos, mas não enxergava, que tinha ouvidos, mas não ouvia, cegos e surdos espirituais. Que triste realidade daqueles que têm olhos, mas não enxergam. Não é? Concorda comigo? Que triste realidade daqueles que têm ouvido, mas não ouvem. São cegos e mudos espirituais. Quando nós estudamos essa parábola das 10 virgens, das 10 moças, lá Mateus capítulo 25, inclusive eu quero fazer a leitura desse texto para vocês nesse momento. Acompanha comigo, eu vou fazer leitura na NVI. Por favor, o reino dos céus, presta atenção, será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, as tardias, as que não tinham óleo de reserva, olha lá. E disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Algumas considerações do contexto cultural dessa história. Primeiro, que quem atrasava não era a noiva. No Brasil, quem atrasa é a noiva, não é? Será que ainda é assim? Quando eu casei, a Patrícia não atrasou muito. Ainda bem, porque eu estava suando, tremendo, trimilicando, sei lá. Um monte de coisa, um monte de sensação. Mas no Brasil, acho que é cultural quem atrasar? A noiva. Michele também acho que não atrasou, né? Pouquinho? Pois é, mais recente casamento que eu celebrei do Gui e da Mi. Mas nesse contexto, era costume o noivo atrasar, né? Demorava. E veja que Jesus chama atenção para isso, né?
Ele fala dessa questão da espera. Mas algumas considerações. Primeira é essa. A segunda é que nós estamos aqui, quando você contempla o cenário, você está diante de um tradicional cortejo nupcial, lá na Palestina Antiga. Nunca fui para lá, queria tanto ir, mas às vezes, irmãos, eu vou, eu mergulho na Bíblia e eu me sinto lá na história, lá em Israel, lá na Palestina. Quem sabe um dia. No antigo vilarejo, essas 10 virgens, vamos atualizar, vamos trazê-las para o nosso contexto, seriam as damas de honra que tem no nosso casamento aqui no contexto brasileiro. E normalmente, por causa do calor, os casamentos eram realizados à noite. E essas pequenas lâmpadas aqui, ó, essas candeias, pequenas lamparinas, eram acesas como parte da celebração. O que elas faziam? Elas colocavam óleo, acendiam o pavio e iam acompanhando o cortejo, né, do noivo até a casa da noiva, para receber do pai dela, né, dos pais dela, a mão da noiva. Daí então eles saíam num cortejo para celebrar a grande festa. E por ser pequena a candeia, a quantidade de óleo que cabia ali também era pequena. Por isso a importância de levar uma jarrinha do lado com óleo reserva, para abastecer quando a lâmpada, a luz estivesse se apagando. Ou seja, sem óleo não seria possível manter as lamparinas acesas. Logo não haveria o retorno do cortejo, foi na casa da noiva, e para voltar sem luz. Logo não teria o retorno do cortejo nupcial e poderia prejudicar até a festa de casamento. Por isso, para nossa melhor compreensão aqui, eu quero deixar 2 perguntas básicas para vocês. Primeira, por que Jesus contou essa história? Eu já falei isso aqui no começo. E segundo, qual a lição que nós podemos tirar, que nós podemos aprender? Primeiro, que a afirmação de Jesus sobre a destruição do templo, olha lá em Mateus 24. Eles saem do templo, Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele para quê? Para mostrar as construções do templo. Lembrando que o templo em Jerusalém, esse templo, foi o mesmo templo que o rei Salomão construiu. Lembra? E nesse período, provavelmente esse templo estava passando por uma reforma iniciada por Herodes o Grande. Então você imagina, grandes pedras, uma construção esplendorosa que chamava a atenção de todo mundo, inclusive dos discípulos. E quando os discípulos tentam chamar a atenção de Jesus para olhar aquela construção formidável, olha o que Jesus diz para eles: eu lhes garanto, eu afirmo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra. E quando Jesus faz essa afirmação, irmãos, ele desperta a curiosidade dos discípulos, que pensam: puxa, como assim? Esse esplendoroso templo que demorou anos para ser construído, que foi construído pelo grande rei Salomão, que inclusive é um símbolo político, religioso do povo judeu, como assim? Jesus desperta a curiosidade deles. E se tem uma coisa que discípulo precisa ser, sabe o que é? Curioso. No bom sentido da palavra, tá bom? De fazer perguntas para Jesus. Tá lendo a Bíblia? Faz perguntas. Por quê? Onde? Como? Quando? Faça perguntas. E aí, então, eles dirigem 2 perguntas para Jesus. Olha lá no verso 3. Dize para nós, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Quando esse templo será destruído? E a segunda, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha a curiosidade deles.
E nós sabemos, irmãos, que depois que Jesus disse isso, passou-se aproximadamente 40 anos. No ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito invadiu, promoveu uma revolta ali em Jerusalém, e destruiu, invadiu ali Jerusalém e destruiu o templo. Pastor, o que sobrou do templo? Só sobraram essas pedras. Pedra sobre pedra. A palavra de Jesus se cumpriu. Pedras sobre pedras, é o que você vai ver se você for em Jerusalém hoje. E, além das pedras sobre pedras, restou o Muro das Lamentações, que é o muro onde até hoje os judeus ficam em frente ao muro, elevando as suas preces a Deus. É o que restou. E aí, por causa dessas perguntas, Jesus conta a parábola. Ele conta 3 parábolas, não conta uma, ele conta 3. Qual era a ênfase dessas 3? Alerta. Fique preparado. Esteja preparado, mantenha sua candeia acesa, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. E eu fico assim, quando eu estudo a parábola, eu fico pensando algumas coisas. Por exemplo, Jesus, olha só, ele compara o reino dos céus com 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Qual o critério que ele utilizou para definir quem era prudente e quem era sensata? Olha lá o versículo 3 e 4. Aquelas que pegaram a candeia e tinha óleo de reserva eram prudentes. Aquelas que pegaram a candeia e não levaram óleo de reserva foram consideradas insensatas. Interessante que a parábola está cheia de detalhes. Por exemplo, ele não condena as virgens por elas terem adormecido enquanto esperavam. Ele não faz isso. Ele demora, todas adormecem, mas ele não condena elas por terem adormecido. Quer ver outro detalhe? Quando as virgens insensatas, todas pegaram nas suas candeias, será que já tinha um pouco de óleo na candeia delas? Com certeza. Talvez o suficiente para manter a candeia acesa enquanto não anunciaram que o noivo estava se aproximando. Quer ver outro detalhe que chama a nossa atenção? A quantidade de óleo foi suficiente até a chegada do noivo? Sim ou não? Verso 8, não. Porque lá diz que quando à meia-noite se anuncia, olha, o noivo está chegando, elas ficam apavoradas, porque a chama no pavio da candeia estava se apagando. Ou seja, estava acabando o óleo. Todas ficaram com sono e dormiram? Sim, todas. Todas entraram no banquete nupcial, na festa? Versículo 10. Todas entraram? Sim ou não? Não. E afinal, qual é a ênfase da história? Eu quero considerar aqui o que eu já disse. Nessa conversa de Jesus, nesse diálogo com os seus discípulos, ele fala da sua volta. Ele afirma que não ficaria, pedra sobre pedra, o templo, o esplendoroso templo de Jerusalém, que estava sendo reformado por Herodes, seria destruído. E num determinado momento do diálogo, ele fala da sua volta. Então ele conta essas parábolas em sequência, para nos chamar a atenção, irmãos, grave isso, que nós precisamos estar preparados, porque Jesus vai voltar. E às vezes, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fica tentando calcular o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não faça isso.
É impossível, nós não sabemos. Jesus ilustra isso, ele elucida isso nas parábolas. Ele diz: olha, o dia e a hora ninguém sabe. Será como um ladrão que age à noite. Você acha que se o dono de uma casa soubesse quando viria o ladrão, ele não ficaria acordado de prontidão? Certamente sim. Para quê? Para impedir que aquele ladrão arrombasse sua casa e roubasse os seus bens. Nas parábolas, Jesus dá uma série de toques. Ele elucida que o dia e a hora ninguém sabe. O que nós precisamos, irmãos, é estar preparados. O que não pode faltar na sua e na minha vida é o óleo que alimenta a chama da candeia. Inclusive, esse é o símbolo do óleo. Tá certo que se nós formos estudar com mais rigor e critério as escrituras, nós vamos perceber também que o óleo, ele era símbolo. Ele é símbolo do Espírito Santo. Mas eu não vou entrar aqui nesse caminho, tá? Mas aqui na parábola, de maneira específica, esse é o simbolismo do óleo, que nos mantém acesos, que nos deixa alerta, que nos mantém preparados para o retorno do nosso Senhor, que nos permite continuar a caminhada do cortejo sem interrupções. Quantas vezes, né, irmãos, eu fico pensando nesse ponto de interrupções. Quantas vezes nós interrompemos a nossa caminhada com Deus? Quantas vezes quantas vezes você, quantas vezes nós, em algum momento, por alguns motivos, interrompemos a nossa caminhada com Deus? E uma outra pergunta que eu julgo necessária e relevante é: o que significa estar preparado? Você acha que Deus te chamou? Você acha que Deus me chamou, irmãos, para ficar na porta da igreja de prontidão, parecendo aqueles soldados ingleses, que nem se mexe, as pessoas passam na frente, pica uma abelha, pica, o cara está lá. Você já viu aqueles soldados lá no Reino Unido? Com aquelas roupas, né, chapelão, já viram? O cara fica igual uma estátua. Nem se mexe, nem respira, ou melhor, está respirando, você não estava morto. Você acha que Deus te chamou para ficar na porta da igreja, de prontidão, na porta do prédio onde a gente se reúne, né? Porque a igreja somos nós, de prontidão, parado? Eu vou ficar aqui parado, eu não sei quando, não sei a hora, mas eu vou ficar aqui de prontidão esperando Jesus voltar. Você acha que Deus te chamou para isso? É lógico que não, irmãos. O preço alto que Cristo pagou na cruz foi para que nós fôssemos fiéis à vocação que Ele nos deu. E quando eu olho para as Escrituras, alguns exemplos saltam aos meus olhos. Um deles é do apóstolo Paulo. Já falei aqui, né? Vou repetir. Quando eu chegar no céu, depois de Jesus, a primeira pessoa que eu quero dar um abraço apertado é no apóstolo Paulo. Um homem que incorporou o evangelho, irmãos. Um homem que viveu para pregar o evangelho, que viveu por Cristo e para Cristo. Um homem que chegou a declarar, pensa na profundidade disso: olha, eu estou preso em algemas, mas a palavra de Deus não está presa. Ela precisa continuar sendo divulgada. Nós precisamos continuar anunciando Cristo, não importa se eu estou preso ou não, se eu sou perseguido ou não, se falam mal ou bem de mim ou não, o que importa é anunciar o Evangelho.
Que exemplo, irmãos. Homem como eu e você, de carne e osso, que padeceu, que passou sede, fome, que foi perseguido, que morreu. E no dia da trombeta, há de ressuscitar para encontrar o seu Senhor. Homem de carne e osso, assim como eu e você. Que no fim da vida, velhinho, sei, né, se velhinho ou não, sabemos a idade exata quando ele foi decapitado, provavelmente em Roma, mas que escreve para Timóteo, seu discípulo amado, e diz: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo estava transmitindo para Timóteo, irmãos? Se nós pudéssemos, eu tento, às vezes eu não consigo, irmãos, se nós pudéssemos parafrasear o que Paulo escreveu, o que ele estava transmitindo para Timóteo? Timóteo, é o seguinte, meu filho, segue em frente. Aquilo que você aprendeu, as sagradas escrituras, o leite puro, genuíno do evangelho, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você viu em mim, não abra mão disso por nada. É isso. Seja fiel até o fim. Olha, e é aquilo, né, irmãos? A gente só pode falar daquilo que a gente vive. Aquilo que eu não vivo ainda, eu não posso dar sermão em ninguém. Para Paulo chegar nessa altura e dizer: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, é porque ele tinha autoridade para isso. E Jesus, o exemplo, agora eu vou de Paulo, eu vou para Jesus, além de outros, tá? Que eu poderia citar aqui, eu vou para o exemplo máximo, o top dos tops. Ninguém alcança, e nunca alcançou, e nunca vai alcançar Jesus. Exemplo de fidelidade. O que significa, irmãos, estar preparado? O que significa manter a sua candeia acesa? Jesus, ele conta, lá em Mateus, eu não vou entrar nessa parábola por falta de tempo, me desculpa, mas anota aí, Mateus 24, 45 ao 51, ele conta a parábola do servo fiel. E depois, um pouquinho na frente, ele vai contar a parábola dos 10 talentos, lembra? Ou parábola dos talentos, desculpa. E quando ele conta essa parábola do servo fiel, em Mateus capítulo 24, 45 ou 41, ele nos dá uma pista do que significa manter a candeia acesa, do que significa ter óleo de reserva, do que significa estar preparado. Estar preparado, irmãos, significa estar empenhado no trabalho que Deus confiou a você, a mim e a sua igreja. A vida cristã é uma vida dinâmica. Não é uma vida de águas paradas, estagnada, igual lá no Mar Morto. Tudo que deságua lá, fica lá, porque não tem fluxo de água. Por isso, há muito tempo não existia vida naquele mar. Hoje já foi descoberto peixes lá. Um grande milagre de Deus, achar vida no Mar Morto. Mas a vida cristã, querido, entenda isso, ela não é uma vida de estagnação. A nossa espera, ela não pode ser uma espera passiva. Aquela espera tipo assim, eu cruzo os braços, já estou salvo mesmo, o resto do mundo que se exploda. Eu cruzo os braços, espero os dias passar e aguardo Jesus voltar. A nossa missão é proclamar o evangelho a todas as pessoas. A nossa missão, estar preparada quando o nosso Senhor voltar.
e nos encontrarmos fiéis ao chamado, à missão que ele deixou para a igreja. Vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E é interessante porque nessa parábola, lá no capítulo 24 de Mateus, verso 45, Jesus inicia com uma pergunta importantíssima. Ele pergunta assim: quem é, pois, o servo fiel? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no devido tempo? Quem é esse servo? E a boa notícia, proclamar o evangelho é uma ótima notícia, não é? Sim ou não? Vou te dar uma notícia ainda melhor do que essa. Sabe qual é? É que o Senhor cooperará conosco. Amém? O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, foi isso que Jesus disse. Depois de ressurreto, ele se encontra com seus discípulos na Galileia, onde ele iniciou seu ministério público. E ele se dirige para ele e diz: olha, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar a tudo que eu ordenei. Depois de cumprir a tarefa, vem sempre o quê? A recompensa. Meu pai sempre me falava isso. Ele dizia assim: primeiro compromisso, primeira tarefa e depois o descanso. E aí vem a recompensa. Jesus se dirige a eles e fala: olha, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Te conforta, irmãos? Eu me conforto assim do tamanho do planeta. Mais do que isso, te conforta saber que você não está sozinho. Te conforta, irmãos, como isso me conforta? Saber que mesmo as pessoas não me entendendo, não compreendendo, não me aceitando, não me amando, falando mal de mim, não aceitando o evangelho que eu prego, eu nunca estou só. Você, a igreja, ela nunca está sozinha. Eu vou repetir: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E quer outra notícia boa? Vou dar. Atos 1:8. O que está escrito lá? Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Promessa de Jesus. Lembra lá em Lucas, Jesus fala: ó, fique em Jerusalém, não saia de lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe o que a igreja fez, irmãos? Ela não ficou passiva. Faz assim, irmãos, os líderes chamaram a igreja, faz assim: vai cada um para sua casa, vai para os seus afazeres domésticos. Quem sabe essa promessa vai se cumprir? Não, irmãos, o texto diz que eles se reuniam todos os dias para orar. O texto de Atos, Lucas registra que eles se reuniam todos os dias para estudar as Escrituras. Sabe o que aconteceu num determinado dia? A promessa se cumpre. O Espírito Santo é derramado sobre aquelas 120 pessoas que estavam ali no templo, ali no Sinédrio, ali reunidas naquele lugar. Se cumpre a promessa, eles são cheios do Espírito. De repente um vento impetuoso encheu o lugar. Eles começaram a falar em línguas estranhas. E via-se sobre, deixa eu ver se eu consigo ver. Eu vejo, hein? Via-se sobre a cabeça de cada um deles uma língua de fogo. Você tem a sua própria chama. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Fala assim: você
tem a sua própria chama. Não é só eu que sou especial, não, irmãos. Eu sou especial, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Você é especial. O Espírito Santo habita em você. Tem gente que olha para os líderes da igreja e pensa que só eles são especiais. Não, a igreja toda é especial. Lógico, eu tenho uma função específica, mas todos nós somos especiais, porque o Espírito Santo habita em nós. Atos 1:8, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E eu quero fechar, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, dizendo que cada um grave isso, não esquece nunca. Poder anotar, lá em casa tem uma porção de cadernos, irmãos. No dia que eu morrer, eu vou falar para a Patrícia entregar para um pastor, um líder, alguém interessado em ler o que eu escrevi lá ao longo desses anos. Porção de caderno, tudo escrito. Escreve aí, para você não esquecer depois. Mas grava aqui no coração, a cada um de nós somos responsáveis por carregar óleo de reserva. O que eu estou dizendo com isso? Cada um de nós somos responsáveis por manter com fidelidade, por cumprir com fidelidade a missão que Deus nos deixou. Ser encontrado fiel quando o nosso Senhor voltar. A cada um é dada a responsabilidade de acordo com a sua capacidade. Parábola dos talentos, nunca esqueça isso. Deus nunca te pedirá nada além da sua capacidade. Ele não é injusto, irmãos. Ele é sempre justo. Às vezes nós fantasiamos, nós diminuímos ou aumentamos as coisas na nossa própria mente. E podemos pensar e dizer, Deus está me exigindo além. Não, Ele nunca, grave isso, nunca pede, nunca exige além da capacidade que Ele te conferiu. Todas as virgens, as 10, tem o simbolismo do número 10, tá? Mas eu não vou entrar nele, não. Todas as 10 ouviram o grito, anunciando, olha, o noivo se aproxima. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas sabiam da responsabilidade de levar óleo reserva. É melhor cá entre nós. Cá entre nós, não só nós, né? A turma do YouTube depois vai acompanhar, espero que acompanhe. Mas cá entre nós que estamos aqui ao vivo e a cores, é melhor ser prudente do que ter que sair correndo atrás do prejuízo. É ou não é? Só que às vezes, irmãos, por negligência, por relaxo, por descaso, por falta de responsabilidade, para não dizer outras coisas, nós corremos atrás. É melhor ser prudente do que ter que sair correndo atrás para comprar óleo. E pior, quando volta, o que está fechado? A porta. Adiantou bater? Senhor! Senhor! Abra a porta para nós. E eu vi um som lá de dentro, que vem direto da boca do noivo, dizendo, olha, eu não conheço vocês. Vocês são insensatas. Sabe, quando eu paro nesse ponto, irmãos, eu lembro de outro texto, Mateus capítulo 7, que abre uma janela importante para a gente entrar nela aqui um pouquinho. É que no texto aqui das 10 virgens,
Todas tinham candeia. Todas tinham um pouco de óleo, as prudentes levaram reserva. Todas faziam parte. Lembre que Jesus compara o reino dos céus com as 10. Ele não só comparou com as 5 prudentes, ou seja, as 10 estavam dentro, faziam parte. Mas só 5 entraram e desfrutaram da festa de casamento. Eu lembro do texto de Mateus 7. Que aquelas pessoas se dirigem ao Senhor, a Jesus, diz: Senhor, lembra? Olha, em teu nome nós expulsamos demônios. Lembra desse texto? Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios e curamos os enfermos. O que o texto de Mateus 7 diz? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E eu quero fechar dizendo que, assim como arrependimento e fé são exigências gêmeas do Evangelho para justificação e salvação de todo aquele que crê. Eu poderia citar vários textos aqui: Mateus 4:17, Marcos 1:4, Atos capítulo 3, 19 e 20, Romanos 1, 16, 18, Romanos 3, 22, Romanos 5, 1 e por aí vai. Assim como o arrependimento e a fé andam de mãos dadas, são irmãs gêmeas, exigências gêmeas do Evangelho, a obediência e a fidelidade são exigências gêmeas para o cumprimento da nossa missão. Sabe o que Deus quer de você e de mim? 2 coisas essenciais: obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. E o nosso maior exemplo de obediência e fidelidade é Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 a 8, que foi obediente, escreve Paulo, até a morte e morte de cruz. Jesus, irmãos, ele não se distraiu durante a missão. A gente tem uma tendência de se distrair durante a missão, né? Pastor, eu sou muito ocupado, eu tenho tanta coisa urgente para fazer, pastor, o senhor nem imagina. Mas Jesus não se distrai. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele ia passando por todas. Olha como que os evangelistas, eles registram detalhes. E esses detalhes são importantes para nós. Diz que Jesus ia passando por todas as cidades, vilarejos e povoados. O que ele ia fazendo? Ele ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades, todas as enfermidades e doenças. E quando ele via as multidões, ele tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Sabe o que eu olho, irmãos? O que eu vejo quando eu olho para esse mundo que nós vivemos hoje? Uma multidão de pessoas aflitas. Sabe o que eu vejo, irmãos? Crianças, jovens desamparados, não tem referência dentro da própria casa. Sabe onde é que vai buscar referência? No mundo. No mundo ainda existem referências boas e confiáveis, pastor, ainda assim. Mas eu falo lá em casa para os meus filhos, eu falo: olha, cuidado, o mundo está cheio de pessoas perversas. E nós, não esqueça disso, somos como ovelhas que o nosso Senhor enviou no meio, sabe do quê? De lobos. E quando um lobo vê uma ovelha, ele chega a salivar. Quando um lobo vê uma ovelha, ou vê um grupo de ovelhas sem pastor, porque quem protege as ovelhas, irmãos, é um bom pastor.
E quando o mundo vê ovelhas desgarradas, ou ovelhas enviadas no meio deles, eles salivam. Mas Jesus olha, tem compaixão delas, porque elas estavam desamparadas como ovelhas. Talvez tem pessoas assim do seu lado hoje, lá onde você trabalha, no seu círculo de amizade, na sua faculdade, onde você estuda, pessoas aflitas, precisando de uma palavra. E Jesus diz mais uma coisa para os discípulos. Ele diz: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu quero fechar com isso dizendo, irmãos, ainda há fome de salvação nesse mundo. Quando nós olhamos guerra na Ucrânia, quando nós olhamos abortos, inclusive o Brasil retrocedeu, irmãos, infelizmente, nesse atual momento retrocedeu. O Brasil tinha assinado um acordo com países aí, se eu não me engano, da comunidade europeia, depois precisa conferir isso, que seria um país que não contra aborto, mas agora no atual momento o Brasil se retirou desse acordo. Que triste retrocesso. Ainda há fome de salvação. Quando a gente vê as maldades e perversidades, irmãos, nós podemos pensar, gente, será que esse povo quer ouvir o evangelho? Que às vezes eles não vão querer, mas nós precisamos anunciar. A igreja precisa cumprir com fidelidade a sua missão. E para encerrar, abre comigo, vale a pena, 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo, eu quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, uma igreja que ele mesmo havia fundado numa das suas viagens missionárias. Olha o que ele escreveu: Deus faz o seu apelo ao mundo por meio, sabe de quem? Da igreja. Olha só, somos embaixadores de Cristo no mundo, nós temos uma mensagem que não pode ser calada, ela precisa ser lançada aos quatro ventos. 2 Coríntios 5, 20 ao 21. Ei, Paulo, olha o que ele escreve: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, olha a mensagem, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Quem? Aquele que não tinha pecado, Jesus Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Feche os seus olhos. Eu espero, sinceramente, que essa mensagem tenha sido comunicada com muita clareza para vocês nessa noite. Eu espero isso. Eu também espero, irmãos, obrigado, que vocês tenham compreendido o que Deus nos transmitiu, o que Deus nos comunicou nessa noite. E eu também espero que cada um de nós possamos responder ao Senhor. Conversa com Deus agora. Você chegou aqui, eu não sei como é que você veio, como está o seu coração, eu não sei qual o seu nível de compromisso com Cristo hoje. Talvez você esteja numa fase de estagnação, águas paradas. Talvez você ainda hoje não havia compreendido com tamanha clareza o que Deus nos transmite ao longo do Evangelho.
Por que que Ele te chamou? Qual é a sua função? Qual é a sua missão? Qual é a tarefa que Ele designou a você? Talvez você ainda não tinha compreendido a dimensão da responsabilidade que você tem como embaixador ou embaixadora de Cristo. Mas eu quero que você ore nesse momento. Entregue a sua vida a Deus. Se você tiver que pedir perdão por negligências, faça isso. Se você tiver que acertar com Deus, faça isso. Se você tem adormecido ao longo da caminhada, precisando às vezes ser acordado com um grito, acorda aí, ei, o noivo se aproxima. É hora de falar para Deus: Senhor, me ajuda. O Senhor me chamou, eu sou teu filho, tua filha, faço parte do teu reino. Entendi hoje pela tua palavra bendita, verdadeira e fiel, que estar preparado, que manter a candeia acesa, é ser encontrado fiel à missão que o Senhor me deu. Aliás, missão que eu tenho responsabilidade, com certeza cada um de nós temos. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela vem para nos exortar mesmo, para nos encorajar, ela vem para nos confrontar. A partir da realidade, ou à luz da realidade que cada um de nós nos encontramos. O Senhor sabe. Eu não consigo olhar para os meus irmãos e enxergar dentro do coração deles, perceber até que ponto, até que nível cada um está. Mas o Senhor sabe o nível de compromisso, de santificação, de santidade, o nível de entrega, o nível de fidelidade, de obediência de cada um de nós. O Senhor sabe. E certamente uma coisa que eu não quero para mim, e muito menos para os meus irmãos, é nessa caminhada andar sem óleo de reserva. Andar só com o tiquinho, só com um pouquinho de óleo que fica na candeia. Não, eu quero ser prudente, Senhor. Eu quero ser encontrado fiel quando o Senhor voltar. Eu quero levar uma jarra com óleo reserva. Não quero ser como as nécias, as insensatas, que depois tiveram que correr atrás do prejuízo, e quando voltaram, já era tarde demais. Ajuda-me. Por favor, ajuda-me, desperta-me. Por favor, ajuda-nos e desperta-nos para essa realidade, Espírito Santo. Fortalece a nossa fé. Que possamos ouvir da sua própria boca, Senhor, ouvir do Senhor: servo bom, fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Que a sua graça seja sobre nós, nos conferindo, que o poder do teu Espírito, Pai, seja sobre nós, nos conferindo graça, poder, habilidades especiais, para sermos testemunhas do Senhor até os confins do mundo, para vivermos o Evangelho e anunciarmos nos quatro cantos dessa terra, onde estivermos. Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação em Cristo, anunciar para um mundo aflito e perdido que em Jesus há esperança e há solução. Ajuda-nos, que a sua graça seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estaremos nesse momento celebrando a ceia do Senhor. Fique de pé no seu lugar, enquanto nós primeiro oramos e depois cantamos, e enquanto estivermos